Booking, guia definitivo. Tô com o cabelo parecendo uma juba, a barba por fazer, mas de qualidade de iluminação e áudio vocês não podem reclamar. Mas vamos pro que interessa. Booking, guia definitivo, vamos ver os tópicos. Tá aqui os tópicos, não vou passar por cada um, você pausa o vídeo e pode ler. Separei algumas palavrinhas chaves, enquanto eu vou lendo, vou destrinchando o assunto e rola no pelo, no livre, bora! Nossa, pulou todos os slides. Vamos lá. Momento ideal para começar. Por que o momento de iniciar o Booking é decisivo? O excesso de gordura compromete a ação anabólica da insulina. Ganhos e Booking com gordura alta são mal aproveitados. Qual é o percentual de gordura ideal para começar o Booking? Bom, primeiro tópico. Por que o momento de iniciar o Booking é decisivo? Horas, porque é o momento que vai definir a longevidade dele. Se você começar um Booking com um percentual de gordura muito elevado, os seus ganhos serão mal aproveitados. Porque o que acontece? O percentual de gordura elevado não favorece a boa sensibilidade à insulina. E nós sabemos que a boa sensibilidade à insulina está favoravelmente associada aos processos anabólicos de hipertrofia muscular. Então, o cenário ideal é começar com um baixo percentual de gordura. Entrar em superávit calórico é naturalmente favorecer o ganho de gordura. Você está comendo mais que o seu corpo consome. O destino dos aminoácidos para a síntese proteica é de apenas 10%, beleza? Do que você consome de proteínas ali na refeição, 10% é para a síntese proteica, levando em consideração que seu treino foi filé. E agora, se a sua sensibilidade à insulina está prejudicada, os processos anabólicos de sinalização das vias bioquímicas estão prejudicados, essa síntese provavelmente diminui. E vamos supor num cenário que você começou um Booking com um percentual de gordura alto e mesmo assim teve ganhos de massa muscular consideráveis. Então alguma coisa tu acaba ganhando, cara. Também não é assim. No cutting, quando você for reduzir, esses ganhos vão se tornar irrisórios, porque você vai perder boa parte, entendeu? É bem provável, além dos ganhos pequenos, vai perder boa parte e no final vai sobrar aquilo que você já tinha, entre aspas. Por isso que os ganhos são mal aproveitados. Bom, aqui eu separei uma imagem para exemplificar a ação da insulina e das citocinas inflamatórias que se dão nesse processo de percentual de gordura mais alto. A resistência insulínica afeta não só o metabolismo, mas o próprio anabolismo, como a gente já conversou. Com alta gordura corporal, o músculo não responde bem à insulina, nem ao treino, mais especificamente à síntese proteica. A glicose só consegue entrar no tecido muscular e tecido adiposo quando a GLUT4, que é um transportador, uma proteína transportadora, está na parede celular. Quando a gente tem um impedimento da insulina de agir nos seus receptores, a gente tem impedimento, a inibição, uma menor expressão de GLUT4 na parede celular. E isso implica numa menor captação de glicose pelo músculo e pelo tecido adiposo, favorecendo um estado hiperglicêmico mais alto, por exemplo, após uma refeição. E a gente já sabe que a boa ação da insulina também está associada à entrada não só da glicose, mas também dos aminoácidos no músculo esquelético, como a gente conversou anteriormente. Esse é o cenário que torna o Booking em percentual alto tão ineficiente. Adipócitos hipertrofiados se tornam células inflamatórias e não mais neutras. Os adipócitos, eles não são apenas um estoque de energia, eles são um órgão, porque eles produzem hormônios, como a leptina. E quando se tem o excesso aqui, a gente tem a hipertrofia deles, temos uma situação inflamatória. E essa situação inflamatória recruta as células do sistema imune que vão estar liberando essas citocinas em excesso. Tudo isso acontece para o processo parar. Só que já que você está num estado de excesso calórico crônico, essa porra não para. Não para, e continua. Você fica numa cascata infinita de inflamação. Por isso que é uma inflamação de baixo grau crônica. Bom, vamos lá. Os macrófagos chegam aqui. Excesso alimentar, tecido adiposo hipertrofiado, inflamação, liberação alterada das adipocinas, que são as citocinas que o tecido adiposo libera. São chamadas de adipocinas porque estão no tecido adiposo. Temos aqui
aumento de ácidos graxos livres, TNF-alfa, interleucina 6, RAB4, menor expressão da IL-10, da adiponectina. Essas duas aqui estão associadas a boa sensibilidade à insulina. Então, quando o adipócito está hipertrofiado e nesse estado inflamatório, causando essa resposta inflamatória no organismo, temos ainda por cima uma menor liberação de adipocinas positivas, que favorecem a sensibilidade à insulina, além do aumento da leptina e da resistina. E isso se traduz no músculo como um estado inflamatório, acúmulo estópico de lipídios, resistência à insulina, que são os lipídios que se prendem aqui nos receptores, ok? Ácidos graxos, receptor TLR4, libera citocinas, blá 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 blá. Bom, a inflamação crônica de baixo grau ativa vias que sabotam o receptor de insulina. O IRS, quando fosforilado incorretamente, quebra toda a cascata anabólica, pois ele atua naquela situação de inibir a ação da insulina. Sem GLUT4 na membrana, a glicose não entra e os músculos ficam sem combustível. É uma mentira, né? Prejudica o processo ali. Estratégias, então, para um bulking. Mesmo para iniciantes magros, bulking começa com leve déficit calórico. Como assim? Você está me falando que mesmo eu, dentro do percentual de gordura ideal, que vamos categorizar aqui entre 6 a 10%, é um bom percentual de gordura para se começar um bulking e para ter bastante longevidade nele, por que então um indivíduo iniciante, mesmo com esse percentual baixo, você começaria com um leve déficit calórico? Justamente por ser um iniciante e não ter experiência com a área do treinamento. Então, se a gente colocar esse cara numa situação de superávit tão cedo, o que vai acontecer? Ele não tem aquela consciência corporal, então ele não consegue treinar bem ainda, ele não sabe treinar, ele está aprendendo. Logo, os estímulos que ele joga no músculo não são tão bons, não são tão eficientes quanto poderiam ser. Outro fator, ele é um iniciante, ele está muito sensível aos estímulos, então mesmo esses estímulos irrisórios, lixo que ele faz, porque o treino dele não é bom, ele ainda tem ganhos, certo? E conforme o tempo for passando, ele for tendo esses ganhos pífios e ele for melhorando a qualidade do treino dele, aí sim a gente vai estar aumentando essas calorias e promovendo maiores ganhos ainda dentro de um cenário muito favorável, perfeito? Ganhos no início não dependem só de superávit, mas da resposta ao treino. Como eu falei, um treino merda, resultados merda. Um treino merda com superávit, merda de bulking. Não tem longevidade. E você quer sustentar o bulking pelo máximo de tempo que conseguir. Um bulking bom, interessante, que você consegue manter direto, vai entre uns 4 a 6 meses. Depois desse período, que você com a sua própria percepção é capaz de avaliar se está legal, se está ruim, pela sua própria composição corporal, cargas do treino e por aí vai, quais os outros critérios que você use para avaliar a sua evolução, é interessante fazer um cuttingzinho, umas 6, 8 semaninhas, para entrar. Caralho, esse tríceps, olha só isso aqui, cara, sinistro. Nossa, sinistro. Me perdi. Vou ler de novo, não lembro mais de resposta ao treino. Superávit leve é a chave também para avançados. Continuando aqui. Quanto mais avançado, menores são os ganhos e mais caro é cada erro. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Quanto mais avançado você é, eu presumo que mais massa muscular você tem. Quanto mais massa muscular você tiver, mais difícil fica ganhar massa muscular. Isso mesmo para o cara que está ali nos Danone, entendeu? Não tem outra. Temos limites. E pro natural ainda, esse limite, coitado do natural, a carinho. Tadinho do natural, tadinho do natural. Então, pro cara avançado, então, esse superávit com certeza tem que ser leve, com certeza. Porque os ganhos dele são menores. E como é que a gente faz para avaliar, por exemplo, a progressão nesse cenário? Bom, as cargas são um preditor incrível para a gente estar avaliando a progressão, porque elas são um preditor de mudança muito aguda. De um treino para o outro, você pode ter um aumento de 1, 2 quilinhos no seu supino. De um treino para o outro, você pode ter uma redução de 2, 3 quilinhos no seu supino, e por aí vai. Por isso a importância de anotar a carga do treino animal. Por isso é importante de ter essas variáveis ali no seu telefone, num caderno que seja. É importante acompanhar. Você vai no nutricionista, compara a última consulta com a atual, vê o que você melhorou, vê o que pode melhorar mais. Mas
porra do treino, você não faz isso. Faz sempre as mesmas 4 séries de 12, com a mesma carga, a mesma repetição. Cara, como você quer ser alguém diferente fazendo a mesma coisa todo treino? Não tem como, seu corpo não vai se adaptar. Tu acha que o cara que levanta 100 quilos do terra vai ser o mesmo cara levantando 300? Não tem como. Ele vai estar mais denso. Não tem como, não tem como. Treino é chave, é treino. Foca nessa porra. Anota o treino. Quanto mais avançado, menores os ganhos. Por isso, maior o cuidado. Um erro ali vai custar caro, entendeu? Você errar demais nas calorias do avançado é ganhar gordura desnecessariamente. O avançado já está mais propenso a ganhar gordura, caso ele coloque um superávit superior a umas 400 calorias, por exemplo. Treino. Sem treino de qualidade, não existe booking eficiente. Treinar certo vale mais que qualquer dieta perfeita. Isso porque o treino compreende aí mais de 70% do processo, entendeu? A gente vai chegar nesse tópico das proteínas, mas, por exemplo, a galera dá uma valorização tão grande para as proteínas e é uma das coisas mais irrisórias que tem. Se você não dá o estímulo adequado dentro do ambiente anabólico adequado, não tem resultado. Vamos destrinchar mais sobre isso. Não acredita em mim? Vamos destrinchar mais sobre isso. Essa aqui é uma imagem que eu peguei do artigo, que eu podia ter botado o nome aqui, mas eu esqueci. Talvez eu não vou botar na edição. Não vou. Tu que vai atrás. Tudo começa quando a força mecânica do treino é convertida em sinal celular. Esse é o papel da mecanotransdução. Sem esse aviso mecânico, não há ativação real de mTOR, nem síntese proteica muscular relevante. Não adianta comer bem, dormir bem, suplementar bem. Se o estímulo mecânico não for o suficiente, o corpo não adapta. Ou seja, os estímulos externos da sobrecarga e tal traduzem-se em sinais químicos dentro do nosso organismo que ativam as vias de sinalização para o processo de síntese proteica. Perfeito? Qualidade do treino, técnica, carga, tensão mecânica é o principal input do processo anabólico. A mecanotransdução regula a ativação de vias como mTOR, biogênese ribossomal e até recrutamento de células satélite. É por isso que a variável mais poderosa da hipertrofia é o treino bem executado. E aqui a gente tem as escalas de grandeza. Internal variables, que seriam os sinais mecânicos. E, que é o treino resistido. Diet, olha o tamanho do diet, dieta, em relação ao treino e em relação aos sinais internos. Sono, cara, olha, mano, sono aqui, o sono é muito importante. É muito importante. Suplemento é irrisório. Não sei nem por que o cara botou suplemento aqui. É irrisório, mano, é irrisório. Entendeu? Você não precisa tomar creatina para ter resultado, você não precisa tomar whey para ter resultado. Suplementos é realmente o complemento. O que interessa é o treino e a dieta e o sono. Então, o cara que fala do básico, ele está falando do essencial. E o essencial sempre deve ser reforçado, ok? E esquece esse negócio de 50% dieta, 50% treino. Não, o treino é muito mais importante quando a gente fala de hipertrofia. Quando a gente fala de saúde, a dieta é soberana, não tem como, entendeu? A composição da sua matriz alimentar é muito mais importante para a sua saúde do que para a sua performance. Quando a gente fala de dieta, a gente quer unir a qualidade com a quantidade. Quando a gente fala de performance, a gente está mais falando aí de quantidade do que de qualidade. A qualidade pode ficar um pouco pior, mas a quantidade tem que estar legal. Macronutrientes, distribuição e função. Como distribuir os macronutrientes no Booking? Carboidratos protegem a proteína e impulsionam o desempenho. Gorduras coadjuvantes na performance, essenciais na saúde. Proteínas são superestimadas. Vamos lá. Como distribuir os macronutrientes no Booking? Bom, as proteínas, a gente tem em média que a zona ótima de hipertrofia se dá entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo. Você faz esse cálculo em relação ao seu peso corporal e ali é a sua quantidade de proteínas que você deve consumir. Consumir mais que isso vai trazer ganhos adicionais? Não. Consumir menos, e se trouxer são ganhos irrisórios, não compensam. Consumir menos que isso vai me impossibilitar de ter hipertrofia?
Também não. Não é assim que funciona. Vamos destrinchar. Ainda mais num cenário de superávit calórico ou até leve déficit calórico. Porque o que depende para a síntese proteica acontecer é o balanço nitrogenado. Se a gente tem o acúmulo de proteínas maior do que a degradação, ou seja, um balanço nitrogenado positivo, a síntese proteica está sendo favorecida. 1,6 gramas por quilo já vai favorecer esse cenário dentro do contexto do superávit calórico, ok? Porque os carboidratos protegem as proteínas. O que isso quer dizer? A via metabólica que a proteína faz para ser utilizada como substrato energético é muito mais custosa. Cara, é uma roda gigante que ela tem que passar. Imagina desse jeito. Quando a gente está em superávit calórico, os carboidratos, eles naturalmente já são a fonte de uma das fontes preferidas de substrato energético para o nosso corpo utilizar, ali nas demandas. Então, as proteínas são protegidas para serem utilizadas nas funções básicas, estrutura, formação de enzimas, a própria síntese proteica, não só no músculo, mas nos outros tecidos. As gorduras, para performance, cara, não tem, assim... Não, você quer performance, quer performar bem, você foca nos carboidratos, a quantidade ideal. As gorduras, elas são coadjuvantes, mas no superávit calórico é muito importante você priorizar as gorduras insaturadas. As gorduras saturadas, o caráter delas favorece o maior acúmulo de gordura quando comparadas com as insaturadas no mesmo contexto, ou seja, nas mesmas calorias. Então, optar por fontes como azeite de oliva, as oleaginosas, evitar muita gordura saturada, que é majoritariamente de origem animal, vai favorecer a longevidade do seu booking também. Além da gordura insaturada, tem uma associação positiva com a sensibilidade à insulina, diferente da gordura saturada, que tem uma associação inversa. Ela favorece a deposição de gordura no fígado, consequentemente a piora da sensibilidade à insulina. E, então, nesse contexto, no contexto de cutting, restrição calórica, ainda assim a gente quer a gordura insaturada em prevalência. Mas no bulking a gente quer ainda mais para justamente essa longevidade, favorecer aí um perfil lipídico bacana de LDL, HDL, colesterol total e por aí vai. Proteínas são superestimadas pelos motivos que eu já disse. Se você está num ambiente de excesso calórico ou no máximo um leve déficit, você já está protegido da perda de massa muscular. E mesmo em restrição calórica, o treino continua sendo o mais importante para proteger da sua perda de massa muscular, entendeu? Por isso que cuttings insanos com 2,5 gramas por quilo talvez sejam bem desnecessários e sejam mais prejudiciais, porque você está tirando, por exemplo, dos carboidratos, que vão te dar energia para o treino, para as proteínas, que teoricamente vão te proteger do catabolismo muscular. Mas em decorrência de você fazer um treino bunda, você vai sofrer catabolismo, entendeu? Distribuição de calorias e refeições. Não, aqui a gente não falou da quantidade de carboidratos, né? Bom, para hipertrofia é muito comum a utilização de entre 4 e 7 gramas por quilo de carboidrato. É bem ampla e pode ser mais ainda ou menos. Tudo depende do seu gasto energético total. Num contexto de booking, é muito fácil os carboidratos passarem de 50% das calorias totais, ok? Dependendo do seu peso e quanto você gasta de energia, cara, você pode chegar a ter que consumir 9, 10 gramas por quilo, entendeu? As gorduras, eu acho interessante trabalhar com um perfil de 0,8 a 1,2 grama por quilo. Eu costumo trabalhar com esse perfil, mas até 1,5 grama por quilo também é legal, dá para trabalhar. Em calorias, isso geralmente reflete entre 20 até 35%, beleza? Depende muito, como eu disse, depende muito do quanto você gasta de energia e tudo mais. Proteína 1,6 a 2,2 gramas por quilo. Vamos lá, distribuição de calorias e refeições. Calorias devem ser distribuídas de forma estratégica ao longo do dia. Aproveite a sensibilidade à insulina, elevada pela manhã. Bom, no contexto de superávit calórico, o nosso ganho de gordura já está favorecido naturalmente, perfeito? Agora, se você distribui mal essas calorias durante o dia, você pode estar favorecendo ainda mais. O nosso metabolismo ele tende a atuar melhor nos períodos iniciais do dia, ou seja, ali período da manhã
até o meio da tarde, final da tarde. E depois tende a ter uma piora no metabolismo. Não que você não vá metabolizar as coisas que você está consumindo. Óbvio que não, tudo que eu comer vai virar gordura. Não, não é isso. É sobre a sensibilidade à insulina. Porque o nosso metabolismo está associado com o nosso ritmo circadiano. Então, nosso metabolismo ele atua em conjunto com o ritmo circadiano, perfeito? E é interessante você se alimentar em relação a esse ritmo. Colocar ali, concentrar a maior parte das suas calorias no período da manhã e da tarde e deixar para a noite menos, ok? E também o horário de você comer, então tentar comer um pouco mais cedo, entre 8 e 7 horas da noite, seria o cenário ideal, tá ligado? Seria o cenário ideal. Mas se não há possibilidade, apenas deixa ali um pouco menos de calorias para esse período noturno, justamente para não favorecer esse cenário ruim. Número mínimo de refeições. Cara, no geral, o número de refeições não importa se você está em superávit calórico, mas o contexto aqui é que você tem que sustentar o balanço nitrogenado positivo por mais tempo possível para que a síntese proteica aconteça e você tenha ganhos de músculo, ok? Então, um cenário de 3 a 4 refeições por dia é tecnicamente ideal, porque ele não vai permitir uma janela tão abrangente assim de tempo sem comer, ok? Seu corpo é mais inteligente do que você pensa. Aqui é um aviso para você não ter medo, principalmente do jejum noturno. Aquelas 8 horas que você vai ficar sem comer e tal, não há motivo para você ter medo disso. Ou até mesmo em colocar proteína em todas as refeições, se você faz mais de 3, 4 refeições por dia. Não há uma necessidade de você concentrar uma grande quantidade de proteína à noite. O importante é você distribuir elas. Distribuir legal, entendeu? Então, faço 6 refeições. Concentra a maior parte de proteínas no café da manhã, almoço e janta, por exemplo. E as outras 3 refeições, eu falei 6, 3 refeições você deixa menos, faz lanches. E por que eu tô falando isso? Porque no Booking, a nossa proteína muitas vezes vai subir por conta dos carboidratos e a proteína vegetal. Então, aquele bifão que você pode ter se acostumado a comer no cutting e gosta, talvez ele tenha que sofrer uma redução. E para esse impacto, principalmente psicológico, não ser tão grande, concentre a maior parte da proteína nessas refeições principais, que você geralmente come mais proteína. Entendeu? Então, às vezes, cara, tanto em Booking quanto em Cutting, o uso de whey, ele é estratégico. É para dar um gostinho, é para ser algo assim, porra, fácil e prático, não é algo essencial. Se você tá vendo que o consumo de whey tá atrapalhando você de comer, pode cortar essa merda, entendeu? Não tem problema. Escolhas de fontes alimentares. Aqui é um tópico muito importante também, porque a gente tá falando de performance. Como eu disse lá no começo, performance diz respeito mais à quantidade do que qualidade. Mas não que a qualidade não importa. Porque você priorizar uma qualidade mais saudável vai favorecer o que no seu Booking? A sua longevidade nele. Então, vamos lá. Priorize alimentos densos e fibrosos para melhor composição corporal. Aqui eu me refiro principalmente aos carboidratos de caráter mais complexo. Então, o feijão, a aveia, as frutas, legumes e vegetais em geral. O arroz, bota lá o arrozinho integral se for possível. Evite excessos de grãos refinados, aquele carboidrato de muito fácil digestão, entende? Porque, cara, isso vai favorecer um cenário hiperglicêmico muito agudo e uma má utilização da insulina. Porque o pico glicêmico não é um problema e o estado de hiperglicemia dentro dos padrões normais não é um problema. Mas você está no contexto de excesso calórico. Se você tem um aumento abrupto desses dois carinhas que eu falei agora, da insulina e do estado hiperglicêmico várias vezes ao dia, isso pode acabar favorecendo uma resistência à insulina aguda também, que vai favorecer o maior acúmulo de gordura. E aqui eu dou a sugestão de manter os carboidratos refinados até no máximo uns 20% dos carboidratos. E cara, acredite, isso aqui é bastante coisa. Não é pouca coisa não, é o suficiente na minha opinião. Como eu comentei antes, gorduras boas, o abacate que eu não comentei, que é uma gordura ótima, que é o ômega 9, o azeite, castanhas e até o ovo. Aqui é interessante falar do ovo,
Porque apesar do ovo ser um alimento de origem animal e ter sim gorduras saturadas, ele, em proporção, tem mais gorduras de caráter insaturado, mais ômega 9. O ovo, a gente considera ele assim um alimento neutro em relação a saudável. Muito legal. Proteína vegetal se torna relevante no Booking. Claro, você vai estar comendo mais desses carboidratos complexos, que são majoritariamente ricos em proteínas vegetais, então logo elas se tornam relevantes, porque elas vão estar em maior escala. E tem gente que ignora a proteína vegetal, acha que não está contando. Cara, você pode ser burro, tudo bem, mas o seu corpo não é. Ele considera a proteína vegetal que você está consumindo. Aglomerados de vários tipos de proteína vegetal formam proteínas completas. Porque esse é o medo do bodybuilder. O medo do bodybuilder é estar ali comendo proteínas incompletas e não estar fazendo o processo de síntese proteica. Quando você tem várias fontes vegetais, elas se complementam, como o arroz e o feijão. Completei na actina, acho que é isso aí. Não sei de tudo. Quando você tem vários tipos de proteína vegetal combinadas, elas se complementam e formam uma proteína completa. E proteína é proteína. A metionina presente em um vai ser a mesma metionina presente em outro. E por aí vai, entendeu? Divida bem as proteínas ao longo do dia com estratégia. Geralmente eu costumo usar 0,4 a 0,5 grama por quilo do peso corporal para dividir as proteínas. Mais ou menos de acordo com a refeição, como eu comentei. Conclusão: Booking é sobre estratégia, não sobre comer sem freio. Paciência reina no processo. Bom, hipertrofia é um processo crônico, requer paciência, não é de um mês para o outro que você vai ter resultados extenuantes. Depois que você passa da fase iniciante, os seus ganhos vão cair, não tem como evitar. Conforme você mais avança, menos são seus ganhos. Então, no primeiro ano você ganha 10 quilos, no segundo ano você ganha 5 quilos, no terceiro ano você vai ganhar 2, a partir do 4 fica irrisório a quantidade. Chega a ser 1 quilo, 2 quilos por ano de massa muscular de fato, tecido contrátil, entendeu? Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se assistiu até aqui, deixa o likezinho e deixa o comentáriozinho, porque meia hora falando sem calar a boca é muito fácil, porque eu amo o que eu faço.